José é jogado em um poço pelos próprios irmãos, depois acaba vendido como se fosse um escravo a comerciantes que seguiam para o Egito. A vida de José irá mudar completamente e era só o começo de uma série de desafios. E está passando um grupo de comerciantes não hebreus, midianitas, ismaelitas. Então, eles decidem vender José a esses comerciantes por 20 moedas de prata. José, então, é levado até o Egito. Os ismaelitas eram mercadores que vinham em caravanas. Eles tinham o conhecimento das viagens pelo deserto. O camelo, como vocês sabem, é a nave do deserto. E eles viajavam com esses camelos, faziam principalmente essa rota. Nós temos que lembrar também dos mercadores do deserto no Egito, que eram como os beduínos de hoje, que vendiam incensos e outras mercadorias vindas da Líbia até Canaã. All the way from Libya and from Canaan, slaves arrived to Egypt. Os escravos iam para o Egito principalmente em uma campanha militar. Se os faraós fizessem o trajeto entre a Núbia ou a Líbia até Canaã, quando eles retornavam, eles traziam escravos de toda a parte. They occupied. Quanto tempo durou isso, não sei. Talvez alguns meses, talvez alguns dias, alguns anos, não sabemos. Mas ele é vendido quando ele tem lá os seus 17 aninhos. Está na flor da idade, no auge dos hormônios. Então, os irmãos tentando não fazer com que o José, aqueles sonhos se concretizassem, na verdade, aquilo que eles fazem é o que vai culminar com que todo sonho se torne realidade. Ao chegar no Egito, José é vendido como escravo a Potifar, o então capitão da guarda do rei. A escravidão no Egito, ela existia como no mundo antigo inteiro. Ela só tem nuances diferentes. A escravidão, né, ela acontece muito por dívidas. Alguém pode acabar tendo que servir como escravo para pagar uma dívida até terminar essa dívida e deixa de ser escravo. Pode ser feita de inimigos conquistados e que se tornam escravos para a vida inteira. Ou pode, até eventualmente, um membro da família vender alguém como escravo, que é o que aparece na narrativa de José. O Egito para os escravos era como uma sentença de morte, porque nunca ninguém tinha saído do Egito. Escravo lá não se liberava, não existia a libertação de escravos, e eles viviam e trabalhavam enquanto ainda tinham força e depois morriam. Então, quem ia como escravo para o Egito provavelmente não tinha nenhuma chance de sair de lá. Os escravos eram como bens, ou talvez como animais. Eles eram maltratados, o valor deles era quanto o mercado estava disposto a pagar por eles. E José, afora tudo isso, ele tinha a vantagem que ele era muito bonito. Ele tinha uma beleza que a Bíblia salienta, que ele era de grande beleza e de aparência impressionante. Escravo, ele é a força extra, que vem para ajudar a força produtiva local. Ele não tem esse sentido de centro da produção, mas ele existe como no resto do mundo antigo. José passou a se destacar na casa de Potifar. Vemos no Egito como José vai subindo de posição. Apesar de ser um escravo, Deus vai marcando passos na vida dele. Eu fiz um cálculo uma vez que durou algo como 13, 14 anos o processo de aprendizagem de José. Ele é colocado logo como administrador daquela casa. Abaixo do dono da casa, que parece que era muito influente no Egito, muito rico, abaixo do dono da casa estava José.
Ele é servo, ele é escravo, ele foi comprado. Mas ele é mais do que isso. Ele é alguém que comanda a casa, né? Que outras pessoas não têm poder sobre ele de maneira nenhuma. E o texto é muito claro, dizendo assim, e Deus abençoou a casa de Potifar. Por quê? Por causa de José. Mas quem é que abençoou? Foi Deus. José chama a atenção da esposa de Potifar. José é tentado, né? Até seria um tipo de vingança, porque a mulher de Potifar vai querer ter relações sexuais com ele. Então o moço era temente a Deus, era bonito, era inteligente, era tudo de bom. Era tudo de bom. Né? E ela pressiona, e ele é fiel. Ele diz, não vou pecar contra Deus. E o meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos. Olha que ele não foi infiel, nem a Deus e nem ao... Eu não sei se dá para chamar de patrão, o dono dele. E num dia ela aproveitou que não tinha ninguém em casa e tentou mais uma vez forçá-lo, não é? Assediá-lo. E José fugiu. Fugiu, inclusive, ela ficou com as roupas dele. Então ela acusou que ele tinha tentado estuprá-la e ela tinha gritado e ele tinha ficado com as roupas na mão dele. Provavelmente, na mente dele aconteceu alguma coisa. Mas ele lutou. Lutou contra as próprias fraquezas e escapou. Não caiu em tentação com a esposa de Potifar. Era fiel, mas também tinha fraquezas. As duas coisas, como todo ser humano. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos essas guerras. Sabem quem é o meu pior inimigo? Eu mesmo. Para José acontecia o mesmo. O inimigo era ele mesmo. Ela sabia que ela estava do lado certo, o marido a protegeria e a lei egípcia também a protegeria. Por ser fiel, ele foi prejudicado. Às vezes alguns pensam assim, se somos fiéis a Deus, só vem bênção. Ele foi realmente prejudicado exatamente por ser fiel. Com a acusação de assédio, José é preso. E é nesse momento que a história dele passa por mais uma grande reviravolta.